Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a tipologia que existe por trás de Isaac e Rebeca e como isso aponta para Cristo e a Igreja. Não é novidade que quando a gente olha para Abraão e Isaac, nós vamos ter uma figura do pai e do filho, né? Uma figura de Deus e de Jesus. Quando Abraão ele entrega o seu único filho ali para ser sacrificado, nós vamos ter ali uma figura que aponta para o amor de Deus, que envia o seu unigênito, né, para morrer por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, nós temos ali em Abraão e Isaac uma figura tipificando o Pai e o Cristo. Porém, se Abraão é uma figura de Deus, Isaac uma figura de Jesus, Rebeca é uma figura de quem? Isso mesmo, da Igreja. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Tanto que o ápice desse estudo ele vai ficar para o final, quando Isaac ele introduz Rebeca nas tendas de Sara. Sim, eu quero falar um pouquinho sobre a Igreja e Cristo e a entrada para o milênio. Então, se você gostou desse assunto, eu quero convidar você para ficar comigo até o final deste vídeo. Após a morte de Sara, nós vamos ver que Abraão, em Gênesis 24, ele vai mandar o seu servo para buscar uma esposa para o seu filho Isaac. Então nós vamos ver nessa história vários personagens, mas dentre eles nós vamos ver 4 personagens principais nos quais existe uma tipologia para os nossos dias. Lembrando que toda a tipologia do Velho Testamento, eles não são figuras perfeitas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para Davi, ele é uma figura de Cristo. Nem por isso ele foi perfeito, ele teve os seus erros, mas é uma figura que aponta para Cristo. Quando a gente olha para o seu filho Salomão, é outra figura que aponta para Cristo, mas Salomão também não foi perfeito. Então, quando a gente olha para o Velho Testamento, nós vamos ver vários personagens que apontam para Cristo. Não quer dizer que eles sejam perfeitos ou que a história toda ela seja uma tipologia nos mínimos detalhes. Mas ainda assim existe um apanhado geral da história onde os eventos principais Deus estava deixando como uma figura para coisas que ele faria no tempo do fim. Quando nós olhamos para alguns dos personagens que estão listados em Gênesis 24, nós vamos ver que ali há uma tipologia para os nossos dias. Abraão é uma figura que aponta para Deus, o Pai. Isaac, o seu filho, é uma figura que aponta para Cristo, e isso vai ficar claro no sacrifício onde Abraão vai entregar Isaac como um sacrifício, né? Onde o pai ele está entregando Jesus, o Cristo, como seu filho, como um sacrifício por amor a nós. Além desses 2 personagens, que já fica claro em outros textos, nós vamos ver que Abraão ele vai enviar o seu servo. E como a gente vai ver em outros textos anteriores, ao capítulo 24, esse servo do qual é mencionado aqui, provavelmente fosse Eliezer, tá? O servo mais velho da casa de Abraão, a quem ele confiava todas as coisas. E além de Eliezer, nós vamos ter o servo aqui, nós vamos ter Rebeca, aquela que vai ser escolhida para ser esposa de Isaac. Se Isaac é uma figura de Cristo, Rebeca é uma figura de quem? Da Igreja. Tá? E quando a gente fala do servo, nós vamos ver que hoje existem muitas interpretações. Alguns entendem que se trata dos apóstolos ou das pessoas que foram enviadas para preparar a igreja noiva para o Senhor. Particularmente, eu vou mostrar para vocês em alguns textos o meu entendimento. Eu creio que esse servo ele aponta para o Espírito Santo, que foi
enviado para preparar a igreja para o Senhor. Então, eu quero começar mostrando algumas coisas interessantes neste capítulo 24 de Gênesis, tá? Eu não vou ler todo ele agora porque ele tem 67 versículos, mas ao decorrer desse vídeo eu quero citar alguns versículos isolados e depois você confere todos eles aí no celular, tá bom? A primeira coisa que eu quero começar mostrando para vocês é que quando a gente vai ler Gênesis 24, nós vamos perceber que Abraão ele é chamado sempre de Senhor. Agora, esse título de Senhor, geralmente ele é aplicado ao pai também. Se não bastasse Abraão ser chamado de Senhor, nós vamos ver que Isaac, lá no versículo 65, também vai estar sendo chamado de Senhor. Por quê? Porque quando a gente olha para Cristo, que está sendo tipificado em Isaac, ele também é Senhor e Deus. Agora, se não bastasse Abraão e Isaac, que são figuras do pai e do filho, serem chamados de Senhor, nós vamos ver que Rebeca, ao tratar com o servo de Abraão, ao tratar com Eliezer, ela também se direciona a ele como Senhor. Então nós vamos ver o pai, o filho e o servo aqui sendo chamados de Senhor. Sabe o que eu vejo aqui? Uma figura que aponta para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três que carregam esse título de Senhor. Agora, quando nós começamos a perceber esses detalhes, nós vamos perceber como ele está encaixado com o contexto das Escrituras. Por exemplo, ao começar a ler Gênesis 24, nós vamos ver que Abraão, ele já era velho, avançado em idade. Sabe o que eu vejo aqui? Uma figura do ancião de dias. E Abraão, ele vai enviar o seu servo mais antigo da sua casa, para que separasse, para que buscasse uma esposa para o seu filho. Só que olha só o que é interessante. Quando Abraão envia o seu servo para buscar uma esposa para o seu filho, ele diz: você vai ir até a terra dos meus descendentes, dos meus parentes. Que essa terra era Ur dos Caldeus. Melhor traduzindo, era Babilônia. Veja que Abraão, uma figura do ancião de dias, avançado em idade, ele está mandando o seu servo Eliezer para buscar, para tirar da Babilônia e trazer para o seu filho uma esposa. Então, aqui nós já vamos perceber esses quatro personagens. Abraão, avançado em idade, né, que trata ali de uma figura que aponta para o ancião de dias. Abraão envia o seu servo Eliezer, para mim, ao meu ver, e nós já vamos ver isso, uma figura que aponta para o Espírito Santo. E para você que diz assim, poxa, não, eu acredito que o servo aqui era a igreja, eram os apóstolos, enfim, os discípulos, né? Não está de tudo errado. Por quê? Porque são através dessas pessoas que o Espírito Santo vai preparar a noiva até o tempo do fim, até entregar a Isaac, a Cristo. Mas nós vamos ver aqui Eliezer, então, que é enviado para essa terra, para o meio dessa Babilônia, para buscar uma esposa para o filho do seu senhor, e a esposa e o filho. A esposa nós vamos ver daqui a pouco, e o filho Isaac. Agora, lembrem de uma coisa, Isaac era o filho da promessa. Esse texto tem muita revelação. Agora, quando olhamos para esse contexto, nós vamos ver que esse início de Gênesis 24, ele está revelado no Novo Testamento. Lá em João 14, 26, diz assim, que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Ele ensinará vocês a todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Perceba o que Jesus estava falando ali em João? Ele estava dizendo assim, que o Pai enviaria o Espírito Santo para ensinar a igreja acerca de todas as coisas a respeito do Filho. O Pai é Deus, uma figura de Abraão, enviando o Espírito Santo, um Eliezer, um servo, para ensinar
a igreja, Rebeca, a noiva, né, acerca de todas as coisas acerca do filho, Isaque, ou Cristo. Entende? Então nós vamos perceber que assim como Abraão enviou seu servo para preparar uma esposa para o seu filho, nós vamos ver que o Pai enviou o Espírito Santo para preparar a igreja, para apresentá-la ao Filho, que é Cristo. Agora, um ponto interessante desta tipologia é que se Abraão é uma figura de Deus, nós vamos perceber através de Abraão que Deus ele respeita o livre-arbítrio, a condição de escolha. Por isso, nós vamos perceber que esse ensino vai deixar claro muitas coisas. Por exemplo, o servo, ele diz para o seu senhor Abraão, eu vou buscar uma esposa para o seu filho, mas e se ela não quiser vir? O Senhor diz, bom, se ela não quiser, você fica desobrigado, mas apenas cumpra a sua tarefa, vai e busca uma esposa para o meu filho. Então, irmãos, nós vamos ver que quando se trata da igreja, tá? Deus, ele enviou o Espírito Santo nos nossos dias para prepararmos, né, como uma igreja santa, pura, imaculada, sem máculas, virgem para o seu Filho, Jesus. Tá? E ele tem desempenhado essa obra desde os apóstolos, os discípulos, até os dias de hoje, através de muitos servos. Mas a verdade é que ninguém é obrigado a aceitar. O convite é feito a todos. Muitos são chamados, mas não quer dizer que todos estão sendo escolhidos. Por quê? Porque existe uma parcela na salvação que pertence à correspondência do homem. E nós vamos perceber que isso está muito claro nas Escrituras. A palavra de Deus, ela declara que Deus, o nosso Salvador, ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É a vontade de Deus que as pessoas sejam salvos, e não um ou outro, mas todos. Não quer dizer que todos estejam sendo salvos. Por quê? Porque a palavra de Deus também declara que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer continua debaixo do peso de condenação, porque não creu no Filho. A verdade é essa. Deus deseja que todos sejam salvos, mas a salvação vem por crer, tá? Por corresponder ao convite de Deus da salvação. Quando continuamos lendo Gênesis 24, nós vamos perceber que Eliezer, o servo de Abraão, ele vai então até Ur dos Caldeus, até a Babilônia, para buscar uma esposa para o seu filho. Ele leva ali alguns presentes, parte da herança, ele leva ali camelos e ele parte para a terra. Quando o servo de Abraão chega na terra de Ur dos Caldeus, na Babilônia, nós vamos perceber que ele é o primeiro a fazer o contato. Ele é quem vai fazer a primeira abordagem. Ele vai se direcionar a Rebeca, que estava ali vindo para tirar água. E ao abordar, ele vai ter todo um diálogo aí, pelo qual nós vamos perceber como se reconhece a noiva de Cristo. Mas o que vale a gente destacar aqui? Que assim como Eliezer, ele é o primeiro a ter um contato, né? É dele que partiu o contato, a conversa com Rebeca, nós vamos ver que a obra de Deus, ela também não partiu de nós. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando ainda éramos pecadores, ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E ele é quem envia o seu Espírito. A Bíblia diz, e ela deixa claro, que nós somos atraídos por Ele. Ele que nos amou primeiro, Ele que nos procurou. Então, nós vamos ver que ninguém pode ir até o Pai se o próprio Pai não o atrair. Então, nós vamos perceber que assim como partiu de Eliezer esse primeiro contato, nas nossas vidas não é diferente. Mesmo estando afastados do Senhor, mesmo nós estando na Babilônia, nós estando em meio ao pecado, nós vamos ver que a própria iniciativa de salvação, ela parte do Senhor que nos atrai à sua presença. Então, nós vamos ver aqui que Eliezer, ele vai manter esse primeiro contato com Rebeca. Agora, um segundo ponto que nós podemos destacar é que Eliezer, ele vai reconhecer Rebeca e que ela era a escolhida para casar com Isaque
por meio das suas obras, porque ela tirou água para dar ao Senhor, ao Eliezer, e também para dar aos seus camelos. Por que eu quero citar isso? Porque nós vamos perceber que uma das características marcantes na igreja é a capacidade de servir. Então, o que destaca a igreja, a verdadeira noiva do Senhor, é a característica de servo, estar sempre disposto a servir. Rebeca é reconhecida como sendo aquela que Deus escolheu. Por quê? Porque ela cumpriu com tudo aquilo que Eliezer, o servo, ele esperava. Esperava alguém que lhe desse água a si e não só a si, mas aos camelos, que servisse. Se não bastasse isso, quando a gente continua lendo, nós vamos perceber que ao tratar de Rebeca, o texto vai dizer para nós que ela era uma moça bonita. E além de ser uma moça bonita, uma moça linda, ela era virgem. Isto são características que apontam para a igreja. Quando a gente vai ler 2 Coríntios 11, 12, nós vamos ver ali que Paulo ele tinha um zelo que vinha do próprio Deus, que vinha do próprio Espírito Santo sobre ele, de preparar a igreja, né, para apresentá-la como uma virgem pura a um esposo que é Cristo. Perceba que Paulo ele tinha um zelo que não partia dele, mas vinha do próprio Deus, vinha da ação do Espírito Santo na vida dele, preocupado em preparar uma igreja como uma virgem pura e santa para um esposo que é Cristo. Da mesma forma, nós vamos ver que Eliezer, o servo de Abraão, estava preocupado em preparar, em separar, em achar uma esposa que fosse bela, que fosse virgem, pura e que tivesse a qualidade de servir para apresentar ao seu Senhor, não só Abraão, mas Isaque, a quem ele também chama de Senhor. Então, aqui nós vemos que Abraão, uma figura de Deus, Isaque, uma figura de Cristo, e Eliezer, uma figura do Espírito Santo. Rebeca, somos nós, a igreja que está sendo preparada para se encontrar com seu noivo, Cristo. Quando continuamos lendo Gênesis 24, nós vamos perceber que Eliezer vai até a família de Rebeca depois de identificar que esta poderia ser a futura esposa do filho do seu senhor. E ao chegar lá, antes mesmo de jantar, antes mesmo de participar do banquete, da ceia, nós vamos ver que ele expõe os motivos da sua viagem, o porquê ele tinha vindo a esta terra distante. E quando ele começa a expor os seus propósitos, nós vamos perceber aqui uma característica do Espírito Santo. Sim, nós vamos ver que Eliezer, o servo de Abraão, ele começa a exaltar a Abraão, o seu senhor, e exaltar a Isaque, o filho do seu senhor. Nós vamos perceber que essa mesma característica de Eliezer, o servo de Abraão, é a característica que nós vamos encontrar no Espírito Santo e através do Espírito Santo na vida de todos aqueles que são usados pelo Espírito Santo para preparar a igreja. Olha só, quando a gente lê lá em Gênesis 24, nós vamos ver que Eliezer chega ali e ele começa a falar que o seu senhor se tornou um grande homem. Olha aqui, está falando de um grande Deus, né? E ele diz, e ele é muito rico, ele tem todo o poder, ele tem muitas ovelhas, bois, prata, ouro, servos, servas, camelos, jumentos. Né? Eliezer está exaltando Abraão, está dizendo, olha, ele é grande, ele é muito grande. Só que se não bastasse isso, ele ainda vai destacar, o meu senhor, ele tem um filho, tá? Ele tem um filho a quem ele deu tudo o que tem. Sabe o que Eliezer estava dizendo? Ele estava dizendo, olha, o meu senhor é grande, ele é um grande homem, ele é muito rico, ele tem muitas posses. E tudo que ele tem, ele deu ao seu filho. E eu estou aqui para buscar uma esposa para o seu filho, herdeiro de tudo que o nosso Senhor tem. O que a gente vê aqui? Uma figura do Espírito Santo. Porque quando a gente vai ler lá em João 16,14, nós vamos perceber que Jesus está dizendo acerca do Espírito Santo.
ele me glorificará, porque ele vai receber do que é meu e anunciará a vocês. Agora prestem atenção nessa parte. Diz assim, ó, tudo que o Pai tem é meu. Ele diz, por isso disse que o Espírito Santo ele vai receber do que é meu e anunciar a vocês. Perceberam? Jesus está dizendo, tudo que o Pai tem é meu. E quem vai anunciar isso para a igreja? O Espírito Santo, ele há de anunciar para a igreja que tudo que Deus tem, ele deixou para o seu Filho Jesus e, consequentemente, para a esposa do seu Filho, que está sendo preparada. Nós. Por isso que a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, né? E herdeiros de Deus e co-herdeiros com nosso Senhor. Entenda, irmãos? Quando a gente olha para os mais diversos textos, nós vamos perceber essa característica. Tudo que o Pai tem pertence ao seu Filho Jesus. Hebreus 1, versículo 1 e 2 vai dizer assim, ó, que Deus, ele falou acerca do seu Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Herdeiro de todas as coisas. Cristo é herdeiro de tudo que o Pai tem. E é isso que nós vamos ver Eliezer fazendo ao declarar. Ele estava falando da grandeza do seu Senhor e das suas posses, e que tudo que o seu senhor Abraão tinha pertencia ao seu filho Isaque, para quem ele estava vindo buscar uma noiva. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele está declarando hoje, nos nossos dias, que nós servimos a um Deus grande, tá? E que ele tem um filho chamado Jesus Cristo, e que tudo que o Pai tem, ele deixou como herança para o seu filho, e por meio do seu filho, a noiva que ele está preparando para esse casamento. Agora, quando continuamos a leitura, nós vamos perceber que depois que Eliezer, o servo de Abraão, expõe todos os motivos da sua viagem e de como ele entendia que Rebeca era escolhida para se tornar a esposa do seu senhor Isaque, nós vamos perceber que quando a família compactua que realmente Rebeca podia se tornar a esposa de Isaque, então Eliezer, uma figura do Espírito Santo, começa a presentear Rebeca. Ele já havia lhe dado ali um pendente para o nariz e 2 pulseiras de ouro. Agora ele vai lhe dar outros tantos presentes de ouro e prata. E se não bastasse, ele também vai lhe dar vestidos. E aqui nós temos uma figura preciosíssima. Por quê? Porque nós vamos perceber que quando aceitamos a Cristo, um dos nossos pecados são tirados e somos revestidos, nós somos vestidos novamente com roupas novas. Essa figura de roupas, irmãos, ela está tipificada com a nossa pureza, com a nossa santidade. Nós vamos ver que Cristo, ele nos limpa dos nossos pecados e nos dá vestes novas. Agora, se não bastasse isso, ele também deu presentes como ouro e prata. E ao olharmos para as promessas da nova aliança, né, não somente para a sombra, mas para a realidade nos dias de hoje, nós vamos ver que Efésios 1 vai dizer assim, ó, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Assim como Abraão, ele envia presentes por meio do seu servo Eliezer, por causa de Isaque, a sua futura esposa, nós vamos ver que por meio do Espírito Santo, o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, ele também nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, ricamente abençoados, tá? Então, entenda que de cara nós vamos perceber que desde agora nós podemos usufruir de bênçãos, de dádivas, da graça, de presentes da parte de Deus, porque aceitamos esse relacionamento para nos tornarmos a esposa do Cordeiro. Ao continuar a leitura, nós vamos perceber que na madrugada daquela noite, depois de haver ceado, depois de ter comido, Eliezer se levanta e ele deseja partir.
partir para voltar para a terra do seu Senhor. E ali ele teria uma longa jornada para sair de Ur dos Caldeus, a Babilônia, e voltar para a terra prometida, para a terra da peregrinação que lhe seria dado por herança, por promessa. E quando ele deseja sair em partida para voltar para sua terra, os parentes, de Rebeca, eles oferecem certa resistência. Não, fica mais um pouco. Ou deixa que ela fique aí mais uns 10 dias, depois ela vai. Só que nós vamos ver que Eliezer, com muita sabedoria, ele diz não, nós vamos partir hoje. Quando os familiares de Rebeca percebem que realmente o servo partiria de volta para sua terra, eles então dizem, não, então vamos deixar que Rebeca decida. Rebeca, ao ser questionada, você deseja ir mesmo com este homem? Ela responde sem pensar, sim, eu quero. E aqui nós vamos encontrar uma das principais características da igreja, a prontidão para sair deste mundo, da Babilônia, para ir para a terra prometida. Tá? Quando recebe o convite para abandonar tudo para se tornar a esposa do Senhor. Então, irmãos, nós vamos perceber que assim como Rebeca, ela teve uma prontidão sem pestanejar, nós vamos perceber que essa é a característica da igreja. A igreja é marcada por essa prontidão, esse desejo de abandonar o mundo, abandonar a Babilônia e ir em direção à terra prometida, para o encontro com o seu noivo. Mas olha só o que é mais lindo nesse texto, que quando a gente analisa as entrelinhas, nós vamos perceber que existem camadas de revelação. Por quê? Porque nós vamos perceber que Rebeca, em nenhum momento, ela viu o seu senhor Isaque, com quem ela iria casar. Pelo contrário, ela apenas foi convencida e acreditou no testemunho do servo de Abraão, de Eliezer. Ela ouviu o testemunho, ela creu e mesmo sem ver, ela aceitou se tornar a esposa do seu Senhor. Aqui nós vamos encontrar outra característica da igreja. Qual é essa característica? Mesmo não tendo visto ao nosso Senhor Jesus, ainda assim a igreja, ela creu no testemunho, creu no convite feito pelo Espírito Santo através de muitos homens e mulheres. A igreja creu e mesmo sem ver Jesus, a igreja aceitou esse convite para se tornar a noiva do Cordeiro, de sair deste mundo, desta Babilônia, deste lugar corrupto, para ir em direção à terra prometida. Crer sem ver. E é por isso que Jesus vai deixar claro, bem-aventurado aquele que crê sem ver. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que o justo ele viverá pela fé. Que nós somos aqueles que mesmo não vendo, nós cremos. É pela fé, irmãos. Então aqui está uma das características. Nós vamos ver que Rebeca, pela fé, aceitou se tornar esposa do seu Senhor, mesmo não tendo visto, apenas aceitando o testemunho do servo de Abraão, Eliezer. E aqui está mais uma das características do Espírito Santo. Ele é quem tem essa capacidade de dar o testemunho, de nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ele é quem nos convence. E nós, ao darmos ouvido, mesmo não tendo visto a Cristo, aceitamos esse convite. Por isso é que somos chamados e seremos feitos esposa do Cordeiro, a noiva de Cristo. Tá? Então, olha aqui que maravilhosa essa promessa. Agora, olha só a preciosidade, a riqueza que nós vamos encontrar no final desse texto. Porque nós vamos perceber que quando Eliezer sai da Babilônia, sai trazendo Rebeca, e ele vai fazer essa jornada em direção de volta para o lar, de volta para a sua casa, para a terra prometida, para o seu servo e o seu Senhor, nós vamos perceber que ao mesmo tempo que Eliezer está vindo com a esposa ao encontro das suas terras, nós vamos ver que
o texto vai contar para nós que Isaac, ele também sai das suas tendas, sai da sua terra para meditar e vem ao campo, ao encontro, aonde ele vai se encontrar com Rebeca. Tá? É isso que o texto vai mostrar para nós. Tá? Que ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar ao campo. Erguendo os olhos, viu que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e vendo Isaac desceu dos camelos. Olha só quanta riqueza existe nesta passagem, nesse capítulo. Isaac, ele é uma figura de Cristo. E essa saída está apontando para o tempo do fim, para a vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja. Nós vamos perceber que a igreja ela não vai ir até o céu, aonde está o trono de Deus. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer para nós que o próprio Senhor descerá dos céus ao nosso encontro, até as nuvens. Assim como Isaac, ele sai da tenda, da casa do seu pai, e vem até um certo local onde ele vai se encontrar com Rebeca. O nosso Senhor, isso está lá em 1 Tessalonicenses 4, texto do arrebatamento. Ele vai dizer, porque o próprio Senhor descerá dos céus, tá? Para se encontrar conosco nas nuvens. E nós seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Tá vendo aqui, ó? Isaac saindo da casa de Abraão, né, das tendas de Abraão, e Rebeca saindo da casa, das terras do seu pai, depois de uma longa jornada, né, para se encontrar com Isaac. É isso que vai acontecer. Cristo vindo das alturas, descendo dos céus para se encontrar conosco nas nuvens, e a igreja sendo levada até a sua presença. O encontro de Rebeca e de Isaac aponta para Cristo e a igreja. E olha só como é precioso os detalhes, porque Rebeca estava sendo conduzida pelo servo Eliezer até o encontro com o filho Isaac. Só que ela estava sendo levada sobre camelos, tá? E aqui nós vamos ter uma figura na qual nós podemos ver anjos. Por quê? Porque nós vamos ver que os camelos são enviados para auxiliar Rebeca nessa jornada até chegar ao seu noivo, até Isaac. E nós vamos ver na Bíblia que anjos, eles são espíritos ministradores enviados, né, para auxiliar aqueles que hão de herdar a salvação, para servir aqueles que hão de herdar a salvação, a noiva, a igreja. Quando a gente olha para isso, a gente sempre tem que ter cuidado com o culto a anjos, tá? A gente não está aqui para adorar anjos, mas nós vamos perceber que sim, Deus envia anjos para nos guardar, para nos ajudar a chegarmos até o fim dessa jornada. E por fim, nós vamos ver que esses anjos são os anjos que vão nos levar às alturas ao encontro com o Senhor. E aí existem muitos textos. Vou citar apenas um, Mateus 24. Diz que ele dará ordem aos seus anjos para recolher os eleitos da terra, para encontrar-se com o Senhor. Nós vamos ser levados por anjos, assim como Rebeca é levada por camelos até se encontrar com Isaac, o noivo. Nós vamos ver que assim que Cristo vier até as nuvens, a igreja será levada por anjos para se encontrar com o Senhor nos ares, tá? A igreja hoje é guiada pelo Espírito Santo e auxiliada por anjos. E isso até o dia do encontro com o seu noivo. Agora, olha só que lindo. Porque quando a gente continua lendo esse trecho final de Gênesis 24, nós vamos ver que quando Rebeca vê o seu noivo de longe, Isaac, ela se veste com um véu, ela se cobre. E aqui nós temos uma figura que está apontando lá para Gênesis 19, versículos 7 e 8, aonde vai mostrar o quê? Olha só o que o texto vai dizer para nós. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. A noiva dele já se preparou. E olha só o que o texto vai dizer. Permitiu-se vestir-se de linho finíssimo. Tá vendo aqui? Rebeca, quando está próxima a se encontrar com o seu noivo para o casamento, ela vai se vestir com o véu, ela vai se cobrir com aquele vestido finíssimo.
Ela já havia recebido do servo um vestido ainda lá atrás, quando ela aceitou esse casamento. Agora ela está se preparando para as bodas do casamento, para se encontrar com o seu noivo. E aqui eu vejo uma figura fortíssima para a igreja, onde nós recebemos vestes novas ao aceitar Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Quando aceitamos Jesus, nós recebemos vestes novas, assim como Rebeca recebeu seus vestidos. Mas a palavra de Deus diz que ao que vencer será vestido de branco. Quando lemos Apocalipse 19, o texto vai declarar: já chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva já se preparou. Ela vestiu-se, ela se cobriu com linho finíssimo. Tá? Olha aqui, se cobrindo com o véu para se encontrar com o seu noivo. Então nós temos toda essa figura maravilhosa e linda que está tipificada, né, em Abraão, Isaque e o encontro com Rebeca, apontando para o Pai que vai enviar o seu Espírito Santo para preparar a igreja como uma noiva para se encontrar com Cristo, o seu esposo. E olha só como esse texto vai terminar, como essa tipologia, essa figura vai fechar com chave de ouro. Por quê? Nós vamos ver que após Eliezer ter se encontrado com Isaque, ele entrega Rebeca, tá? E ao entregar essa esposa, né, o texto ele vai ser muito claro, ele vai dizer assim, ó, que Isaque, ele vai tomar a Rebeca como sua esposa e vai conduzir as tendas de Sara, sua mãe, tá? Então, olha só o que o texto diz para nós. Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou Rebeca, e esta se tornou a mulher dele, e ele a amou. Talvez, para quem está começando a estudar as Escrituras, não vai fazer muito sentido, mas eu quero esclarecer qual é a figura por trás deste versículo. O texto ele vai dizer que quando Isaque ele se encontra com Rebeca, que fala da vinda de Jesus para se encontrar com a sua noiva, a igreja, Isaque, que é um tipo de Cristo, ele toma Rebeca e ele a conduz para as tendas de Sara. Tá? E aqui existe uma chave muito importante. Primeiro, porque a palavra tenda, tá? Eles habitavam em tendas, eram tribos nômades. Mas essa palavra tenda, ela aponta para a tenda do encontro, ou, melhor dizendo, o tabernáculo de Deus, o templo de Deus, que inicialmente era em tendas. Isso também aponta para a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, aonde o povo habitava em cabanas para comemorar essa festa do Senhor. Tá? Então tudo isso está tipificado nas tendas de Sara. Mas se você quer entender qual é o cumprimento pleno das tendas de Sara, você precisa ler o texto de Gálatas, um texto que a gente tem abordado bastante nesse canal, aonde Paulo ele vai dizer que Agar e Sara, que eram as duas mulheres de Abraão, elas simbolizavam as duas alianças, e os seus dois filhos simbolizavam dois povos, um gerado na carne, filhos da escravidão, tipificados no monte da Arábia, tá? Na Jerusalém aqui da terra, enquanto o outro filho, o filho da promessa, Isaque, olha aqui, ó, Isaque, o filho da promessa, que vai se casar com Rebeca, a igreja, né? Isaque, o filho da promessa, ele é tipificado pela sua mãe Sara, que é livre, e Sara é chamada de a Jerusalém do Alto. Preste atenção nisso, ó. Gálatas 4, 26 vai dizer: mas a Jerusalém lá de cima, a Nova Jerusalém, ela é livre e ela é a mãe, tá? Ela é a nossa mãe. Estava falando de Sara, a livre. Só que quando a gente volta aqui para Gênesis 24, nós vamos ver Isaque tomando Rebeca e levando para as tendas de Sara. Lembre que as tendas de Sara, ela aponta para as festas dos tabernáculos, mas ela aponta também para a Nova Jerusalém, para a Jerusalém celestial. Sabe o que isso quer nos dizer, irmãos?
que por ocasião das bodas do Cordeiro, o casamento de Isaac e Rebeca, de Cristo e a igreja vai ser levada para as tendas de Sara, vai ser levada, segundo Gálatas diz, para Jerusalém de cima, a nova Jerusalém. E quando a gente tem esse entendimento, vai ficar muito mais fácil de nós lermos textos como Apocalipse 21, versículo 1, 2 e 3. Olha só o que diz. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ele diz, eu vi também a cidade santa, olha só Jerusalém de cima, eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus, né, com os seres humanos. Tá? Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Perceberam, irmãos? Apocalipse 19, ele está narrando as bodas do Cordeiro e ele está narrando a descida da Nova Jerusalém ataviada como uma noiva para o seu noivo. E além de tudo, ele vai dizer, bem-aventurado, porque olhem só, o tabernáculo de Deus está entre os homens. Tabernáculo, está falando de tendas. Tá? Em Nova Jerusalém, fala das tendas de Sara. Tá? Quando o texto ele vai dizer para nós que Isaac tomou Rebeca como sua esposa e a conduziu para as tendas de Sara e a desposou, está dizendo que Cristo, por ocasião da sua vinda, há de pegar a sua igreja e conduzir para a festa dos tabernáculos, para a nova Jerusalém que vai descer do céu, ataviada como uma noiva para se encontrar com o seu noivo. Tá? Então nós temos aqui uma figura claríssima que fala do quê? Do casamento, né? Rebeca e Isaac, figuras de Cristo e a igreja. Tá? E esse casamento, essas bodas, elas se darão por ocasião da vinda de Jesus e a entrada para o milênio. Agora, quando temos esse entendimento claro, nós vamos perceber como muitas coisas elas vão ficar muito mais fáceis de entender. Por exemplo, existem muitas pessoas que creem que as bodas do casamento, as bodas do Cordeiro, elas serão um período de 7 anos no céu, enquanto durante 7 anos aqui na terra haverá uma grande tribulação. Pessoas sendo perseguidas e mortas aqui, enquanto parte da noiva está no céu, né, comemorando o casamento com o Senhor. Mas isso não tem base bíblica, pelo contrário, nós vamos ver que as bodas do Cordeiro, elas apontam para a festa dos tabernáculos, o tempo em que o tabernáculo de Deus estará entre os homens, e isso só se cumpre no milênio e não durante a grande tribulação. Primeira coisa. Segunda coisa é que nós vamos ver que existiam leis no Velho Testamento que diziam que a partir do momento que um homem se casasse com uma mulher, durante todo aquele ano ele não poderia sair para a guerra, tá? Porque ele deveria desfrutar do seu casamento. Esse ano, tipificado na lei, ele aponta para o milênio, quando Cristo casa com a igreja e ele vai passar 1000 anos com a sua noiva, tá? Então, não tem como a gente dizer que Cristo ele vai casar, vai desposar parte só da sua noiva, porque parte vai estar na terra sendo perseguida ainda. Não tem como a gente dizer que ele vai estar desposando uma parte da noiva durante apenas 7 anos, quando a própria lei dizia que ele deveria ficar um ano inteiro, ou seja, uma figura de um ano que aponta para o milênio, né, de Deus aqui na terra. Ele deveria ficar um ano inteiro sem sair para a guerra. Tá? E quando a gente olha para os 7 anos da grande tribulação, nós vamos ver que quando Cristo supostamente sobe, logo em seguida ele tem que vir montado num cavalo branco para pelejar contra as nações e executar a justiça e a ira de Deus sobre a terra. Então nós vamos ver ali um suposto casamento e logo em seguida ele vindo para a guerra, tá? O que vai contra a própria lei estabelecida por Deus. Então perceba, a figura aqui de Isaac ela é perfeita.
Abraão, uma figura do ancião de dias, o Pai, que envia o seu servo, o Espírito Santo, que está sobre os apóstolos, os profetas e todos aqueles que são levantados por Deus para preparar uma noiva, uma igreja, né, que está tipificada em Rebeca, para se encontrar pura, virgem, imaculada, sem rugas, sem manchas, com o esposo, né, Isaac, que é uma figura que aponta para Cristo, tá? Então é isso que nós precisamos entender. Lembrando que o adendo que eu quero deixar é que quando chega nesse encontro, nós vamos ver que Isaac, ele toma Rebeca e conduz para as tendas de Sara. E as tendas de Sara apontam para a Nova Jerusalém, para a festa dos tabernáculos, o período em que o tabernáculo de Deus vai estar entre os homens, período do milênio. Tá, irmãos? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha trazido luz ao entendimento que você já tem das profecias. Se você gostou, eu quero lhe pedir, me ajude a compartilhar esse vídeo com mais irmãos, para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra. Além disso, eu quero te pedir, deixe o seu like, deixe os seus comentários, tá? Deixe os seus comentários, isso é muito importante para a divulgação do vídeo, tá bom? Então, um abração e até o próximo vídeo.